depois de muito tempo, vamos voltar a falar sobre a colonização do Brasil, né? Sobre a história do Brasil colonial. Eu lembro que eu parei exatamente nos governos gerais. Se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá e assiste, até porque eu já falei sobre Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Mas nesse vídeo eu quero falar de uma parte muito importante para a nossa história, entendeu? Que é uma parte assim negligenciada por muitas pessoas, é tratada com muito preconceito, que é em relação aos nossos indígenas, né? A história deles aqui no território brasileiro. Então eu já vou logo avisando que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, até porque todo o material que eu reuni ficou muito extenso, então eu falei, mano, não tem como eu tratar isso aqui em um vídeo só, senão vai virar quase um documentário. Então se você quer saber um pouco mais da história indígena, um pouco mais da história da colonização do Brasil, cara, você já sabe, fique comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? Então sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. Comum, né, quando a gente vai tratar um pouco da história indígena e tudo mais, a galera tem uma certa dúvida de como se referir a essa galera. Ainda tem muita gente que fala índio. Por favor, pare de usar. Agora eu vou falar o quê? Indígena. Até porque você sabe muito bem, né, que índio já vem da parte portuguesa. Os portugueses que simplesmente chegaram aqui, invadiram tudo, encontraram essa galera já morando aqui na paz do Senhor Jesus e denominaram de índios. Colocaram todo mundo num saco só, entendeu? Só que tinha várias culturas, várias línguas e eles passaram por cima disso e definiram essa galera apenas como índios. Até porque eles acharam que chegaram na Índia, então Índia, índio, deu tudo certo na cabeça deles. Mas isso está completamente errado. Uma coisa que me chamou muita atenção, cara, enquanto eu estava estudando, foi a estatística de quantos indígenas tinham antes dos portugueses e quantos indígenas tem atualmente. Só para vocês terem ideia, cara, antes dos portugueses chegarem aqui, né, invadirem tudo e contaminar essa terra, basicamente existiam 5 milhões de povos originários. Hoje, cara, não existe nem a metade. Eles morreram aos montes durante a colonização e eles continuam morrendo até hoje. Até hoje, muitos indígenas ainda continuam morrendo. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. O Brasil ele foi construído em cima de um genocídio muito grande. Foi construído em cima de milhares e milhares de corpos, entendeu? De sangue derramado para construir o Brasil. Eles perseguiram, aniquilaram nossos sábios, mataram nossos principais, nossos estudiosos, né? Então eles foram eficazes nessa questão de matar. Foram massacrados por carta registrada por Mendes Sá, o rei de Portugal, que se mataram enfileirado de corpos, uma légua, 7 quilômetros de corpos. Isso é um dos grandes genocídios dos povos originários e que a gente precisa fazer essa leitura, essa reflexão. Então você fala assim, os portugueses chegaram aqui e tudo mais, como que foi esse contato ali com os povos originários, né, com os indígenas? Cara, basicamente foi um contato ali de curiosidade e de estranhamento. É estranho aquilo que eu não conheço, porém aquilo que eu não conheço eu tenho curiosidade de conhecer. Então houve essa mistura. Nós estávamos na linha de frente quando os europeus chegaram. De início, fomos tomados pelo espanto e pela desconfiança, e também pela curiosidade. Quem tinha visto antes homens tão diferentes, falando línguas incompreensíveis, trazendo novas ferramentas, estranhos animais e novas plantas? Em outras partes ali do Brasil, né, da costa brasileira, também teve o contato de guerras, né? Então, não podemos dizer que os indígenas abraçaram os portugueses, né? Todos eles, todos que chegaram aqui na costa brasileira foram abraçados. Claro que não, também teve muita guerra. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem
e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Então logo esse relacionamento, né, de amizade, de curiosidade e de estranhamento se modificou muito rápido, né? Até porque entrou os interesses dos portugueses, principalmente ali com a questão do escambo, né? Ali aquele escambo inicial, sem troca de dinheiro ali, com a questão do pau-brasil e tudo mais. Ali podemos dizer que já tinha uma certa maldade deles, né? Até porque dali, cara, a escravidão indígena basicamente começou. Cada vez mais os portugueses tinham interesse aqui, né? Eles queriam explorar e dominar o território. Eles viam os indígenas como um aliado por uma parte, porque eles conheciam os territórios, eles poderiam explorar os territórios para os portugueses, mas também como uma pedra no sapato, vamos dizer assim, porque eles estão aqui e a gente quer esse terreno, a gente quer essa terra, então a gente precisa eliminar essa galera. Então a cabeça dos portugueses já começaram a modificar toda essa relação, que para os indígenas já era uma relação de amizade, entendeu? Tipo, galera nova chegando aqui, vamos abraçar, incorporar a nossa cultura. Mas os portugueses não, eles já estavam na maldade. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Já que estamos falando, né, da questão da escravidão e do trabalho indígena, vamos dar início ao nosso segundo bloco, que é a respeito disso mesmo, né? O trabalho e a escravidão indígena. Cara, basicamente, né, os portugueses saíram ali do escambo para a escravidão. Enganaram de muitas formas. Com agrados, com afagos, né? Com presentes. Então, né, foi um roubo e foi também essa questão o roubo da própria consciência, né? Também. Porque acho que a gente, quando percebeu que não era, talvez metade das coisas já tinha ido, né? Só pra você ter ideia, cara, até o século XIX, os indígenas ainda eram utilizados como mão de obras em algumas fazendas e outras atividades também. Mas em séculos anteriores, né, principalmente ali no início da colonização, eles foram a principal mão de obra. Então os indígenas começaram a trabalhar nessa questão da exploração do pau-brasil e também nas fazendas e nos engenhos de açúcar. Mas além de eles trabalharem nas fazendas e nos engenhos de açúcar, cara, eles também trabalhavam em outras atividades, né? Eram explorados, melhor dizendo, em atividades como na construção de estradas, né? Que ligavam o interior do Brasil à costa, né? Para escoar ali a produção para a costa, né? Para os portos. Os indígenas foram assim a mão de obra utilizada para construir e para vigiar essas estradas também, para meio que fazer uma segurança nessas escoações de produtos e mercadorias do interior para a costa. E além deles realizarem, né, esses tipos de trabalho, eles também estavam presentes na corte. Então na corte eles realizavam serviços domésticos e também para a defesa pessoal. Eles também participaram da construção de diversas fortalezas aqui do Rio de Janeiro, né? Mas a sua principal exploração era nas fazendas. Então, com essas informações, cara, a respeito da exploração da mão de obra indígena, você pode perceber que muita coisa foi contada, assim, de uma forma totalmente errada para nós na escola, ou até mesmo ainda é contado isso, né? Porque muitas pessoas ainda vão dizer que os índios eram preguiçosos, eles não gostavam de trabalhar e não sei o que, não sei o que. Isso é uma grande mentira, porque vocês acabaram de ver que eles foram explorados ao máximo em diversos tipos de trabalho, né? Principalmente ali na questão das fazendas. Até o século XX, ontem basicamente, eles ainda eram utilizados ali pela questão da exploração da borracha. Então assim, essa questão de eles eram preguiçosos, esquece. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorado pelo trabalho escravo. Agora eu vou entrar em outro bloco de discussão, né, que vai fazer a gente entender muito essa questão de como a corte, né, como o rei
como os reformadores, né, a galera que faziam as leis, enxergavam os indígenas aqui do Brasil, né, como eles começaram a enxergar e a combater, né, combater um pouco essa questão da escravidão. Então, para iniciar essa discussão, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe a diferença do índio bravo para o índio manso? Sim, eles falavam exatamente essa palavra, índio bravo, índio manso. Só para você entender, o índio manso, né, basicamente era aquele indígena que fazia aliança com os portugueses, né, não fazia guerra nem nada. E também fazer uma aliança com os portugueses naquele momento, cara, era também uma questão de estratégia, uma questão de sobrevivência. Então eles eram considerados os índios mansos. Já os índios bravos é aqueles que, tipo assim, eu não quero saber de português, eu quero é guerra. Então os portugueses meio que tinham o aval para chegar e escravizar e até mesmo matar esses indígenas que não queriam ser aliados. Então isso vai dar base para muitas leis que foram criadas aí para proteger e não proteger os indígenas também, né? Bem proteger. Então eu vou começar falando um pouco da Reforma Pombalina. A Reforma Pombalina, né, foi feita por Marquês de Pombal. Basicamente a reforma de Marquês de Pombal, né, a Reforma Pombalina dizia o quê? Ele já proibia a escravidão indígena, mas proibia a escravidão dos índios mansos, daqueles índios que faziam aliança com os portugueses, que recebiam bem. A escravidão era aceita por meio da guerra justa. O que seria a guerra justa? Basicamente a captura dos índios bravos. Ah, eu não quero fazer aliança com os portugueses, beleza, eu vou chegar aí, eu vou te dominar, vou levar você preso e você vai ser o meu escravo. Era basicamente isso. A segunda lei que vamos falar é a lei de 1831. Essa lei basicamente libertava os indígenas da condição de escravos e ela revogava também a lei de 1808. Essa lei de 1808 foi criada por Dom João, né? E Dom João simplesmente falou assim: olha, vocês querem escravizar? Beleza, vocês podem escravizar principalmente os indígenas da região de Minas Gerais, que tem esse nome aqui. Então Dom João ele liberou a escravidão indígena num determinado local, porém a galera não quis saber que era só em Minas Gerais. Então começou a levar isso para todo o território. Então a partir de 1831, né, essa questão da escravidão ficou legal por meio do resgate e da guerra justa. A guerra justa você sabe mais ou menos o que é. Agora o resgate eu vou te explicar agora. Mas antes eu preciso te pedir duas coisinhas. Se você tá gostando desse vídeo, cara, e quiser e puder me ajudar deixando o seu like, vai me ajudar demais. E se você é novo aqui no canal, tá gostando desse conteúdo, né, tá gostando de história, você já sabe, né, se inscreva e ative as notificações para você não perder absolutamente nada. O sistema de resgate basicamente era a compra, né, de cativos de guerra e também que eram salvos de futuros rituais de antropofagia. Então basicamente os portugueses chegavam lá como os heróis, né, e falavam: olha só, vou te libertar e eu também vou te libertar e vou te salvar de ser comido por outro indígena. Basicamente era isso que funcionava na cabeça deles, né? Então o resgate era basicamente isso. Então a partir desse resgate eles eram utilizados na escravidão. Mas a escravidão só era aceita dessas duas formas: o resgate e também a questão da guerra justa. Fora isso, cara, era totalmente ilegal. Mas você acha mesmo que os portugueses obedeciam isso? Você já sabe a resposta, né? Agora nesse penúltimo bloco, né, nesse sexto bloco, vamos falar sobre os indígenas e os jesuítas. Até porque, né, falou de jesuíta, né, você já lembra logo de escravidão indígena, colonização e tudo mais. E esse assunto dá pano pra manga. E os jesuítas, né, eles chegaram aqui no início, basicamente, da colonização, principalmente, né, com Tomé de Souza, o primeiro governador geral. E o objetivo deles era o quê? Catequizar, né, e civilizar os indígenas e aumentar ainda mais o poder católico na colônia. E é muito importante a gente entender também essa questão dos jesuítas aqui, né, na colônia. Até porque eles foram, assim, a galera que bateu de frente muito ali com os colonos e também com a corte para acabar a escravidão. E claro que isso gerou muitos e muitos conflitos, né? Conflitos de interesse também. E quando os jesuítas chegam, né, aqui basicamente, também entra a questão do aldeamento. Se falou de aldeamento, você já vai lembrar de quê? De aldeia. Porém, essa aldeia, vamos dizer assim, não era uma aldeia qualquer. Era sim um aldeamento, né, um povoamento, né, como eles também chamam, específico e comandado pelos jesuítas. E esses jesuítas, eles simplesmente reuniam, né, diversos povos indígenas, né, de diversas etnias e culturas e línguas num determinado local. Isso gerou muita, mas muita confusão. A própria igreja católica mesmo tentou evangelizar e muitos que não aceitavam era morto, né? Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Então muita gente negou a sua própria identidade, né? Para poder evitar
o preconceito ou mesmo para evitar ser morto. Basicamente, esses aldeamentos eram administrados pelos jesuítas e também serviam como, assim, aliados futuros de guerra para os colonos. Então, basicamente, quando eles formavam uma vila, eles também formavam um aldeamento próximo a essa vila para ajudar na proteção, né? Se tivesse alguma invasão, os indígenas poderiam ser um aliado ali de guerra. E o nosso último bloco, cara, que eu vou falar, e é uma introduçãozinha para o segundo vídeo, né, que eu vou gravar, que é a questão dos indígenas e os negros, né? Porque você sabe, né, muito bem que muitos vão dizer que os negros africanos vieram substituir a mão de obra indígena porque os indígenas já não estavam aguentando mais o trabalho. Só que, como eu falei, é tudo muito complexo, entendeu? Você não pode simplesmente chegar e falar eles eram preguiçosos. Não, até porque você viu que eles trabalhavam e foram explorados ao máximo. Até porque muitas mortes foram em decorrência dessa autoexploração, dessa autoescravidão. E essas mortes, né, foram também um dos fatores para a substituição da mão de obra indígena. E na cabeça dos portugueses, o trabalho tinha que continuar, a exploração da terra tinha que continuar, até porque já chegaram novas riquezas, né, a questão das minas, então a galera tinha que continuar trabalhando, porém já não tinha mais mão de obra suficiente. E foi aí que os negros africanos chegaram ao território brasileiro para substituir a mão de obra indígena, né? Foi só no início do século XVII, ou seja, por volta de 1620, 1630, que os escravos africanos começaram a ser a maioria nos engenhos de açúcar. Até então, a maioria dos trabalhadores escravos eram indígenas. Eu vou dar continuidade a esse tema, né, sobre os negros e os indígenas no vídeo que vem. Isso aqui é só o resumo, tá? Tô até achando que é um resumo muito grande, né? Mas enfim, é só um resumo. Se vocês quiserem estudar isso, mano, você já sabe, né? Procure mais textos, artigos, livros. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, é aquela coisa. Não se esqueça de deixar o like, tá? Se você chegou até aqui, até o final do vídeo, e ainda não deixou o like, pô, mano, tá marcando bobeira, tá? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e me siga nas redes sociais, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta, no TikTok e no nosso blog também, beleza? E, gente, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!